Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Atos 1, versículo 1, diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Até aqui, o 1 e o 2. Como é que é o livro de Atos, né? O que significa esse nome, Atos? São exatamente os atos dos apóstolos após a morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ressuscitou, prometeu a vinda do Espírito Santo e a partir disso foi registrado os atos que os apóstolos fizeram a partir da atuação do Espírito Santo. Na verdade, se fosse complementar o nome desse livro, poderia ser Os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque é exatamente isso. Toda a atuação dos apóstolos, dos discípulos que foi registrado no livro de Atos foram a partir do Espírito Santo. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sem ele. Pelo contrário, nós dependemos totalmente dele e nós vamos aprender nesses próximos capítulos aí tudo o que a gente precisa para atuar como os apóstolos atuaram. Quem aqui tem vontade de viver milagres aí igual Pedro, igual João, né? Nós temos a possibilidade. E a gente vai aprender aqui que o mesmo Espírito que desceu em Atos 2, que é no capítulo da semana que vem, então não perca essa série em nome de Jesus, que quando o céu abriu, o Espírito desceu. Não existe outro versículo que diz que o Espírito voltou e o céu se fechou. Então, o mesmo céu que ficou disponível aos discípulos naquela data ainda está disponível hoje. A mesma descida do Espírito Santo e a mesma entrega de habilidades e dons espirituais que aconteceu naquele dia ainda está disponível para nós. Então, mas é um assunto para quarta-feira que vem. Hoje a gente vai entrar um pouco na introdução do livro, que foi escrito por Lucas. Aí eu faço uma pergunta para você, não me responda para não ficar feio para a gente. Lucas foi discípulo ou não? É uma pergunta que muita gente às vezes cai, porque Lucas não foi um discípulo de Jesus. Ele apareceu depois na história, anos depois. Ele apareceu depois da morte. Lucas era um historiador e médico que apareceu no meio da história dos apóstolos, e ele, pela sua habilidade de escrever e de registrar muitas coisas, ele começou a registrar a atuação dos apóstolos a partir do Espírito Santo. Ele era médico, ele acompanhou o apóstolo Paulo por muitos anos, provavelmente até a sua morte, e ele foi um grande companheiro, ajudou muito o apóstolo Paulo, e ele registrou, e ele está falando aqui, ó, no meu livro anterior. Qual o livro anterior? O livro de Lucas. Ele descreveu a atuação e os ensinos de Jesus, e nesse ele está escrevendo a atuação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Ele foi escrito mais ou menos entre 63 e 70 depois de Cristo, a data assim, média que ele registrou tudo isso, né? E ele tinha um cuidado de relatar, né? Trazer um relato de todo o crescimento da igreja, do início da igreja, do nascimento da igreja e da atuação dos apóstolos da igreja em si. Então nós vamos aprender muitas coisas que aconteceram ali em Jerusalém e outras cidades a partir desse registro de Lucas. Lucas registrou com muita qualidade, pela habilidade dele de registrar. Então ele deixou muita coisa linda escrita que inspira a todos nós. Como vocês viram ontem na aula, né? O livro dos Atos dos Apóstolos, ele não tem um fim claro. Se você ler o último capítulo, que é o 28, ele não termina com um fim, assim, tipo, acabou o livro. Não.
ele deixa como se fosse, sabe aquele filme que passa no cinema assim, que fala, continue, assim, tipo, vai vir um próximo. Dá aquele ar de que falta alguma coisa, vai acontecer mais. É exatamente isso. Por quê? Quem vai escrever o Atos 29 em diante? Eu, você, os seus filhos. Nós estamos escrevendo os próximos capítulos de Atos. Porque nós agora fazemos parte dessa história. Foi Jesus quem trouxe o Evangelho. E a partir desse Evangelho, desse novo vinho que Jesus trouxe à humanidade, ele derramou sobre a vida dos apóstolos, que foi derramando de geração em geração até chegar à nossa, e agora o bastão está em nossas mãos para continuar a caminhada do Evangelho de geração em geração até que ele venha em nome de Jesus. Talvez você pense assim, mas eu não sei nada, eu não sou nada, eu não faço nada, quem eu sou para segurar o bastão e seguir em frente? Lá em Coríntios vai dizer que vocês já desfrutam de todas as bênçãos e de todos os dons espirituais para atuarem na terra até o dia em que ele voltar. Nós já desfrutamos, porque tudo o que tinha que acontecer já aconteceu. Talvez a gente fique achando que vai acontecer algo extraordinário. O extraordinário já aconteceu. E o que foi? Jesus morrendo e ressuscitando por nós. Esse foi o acontecimento do universo. E agora estamos aqui para desfrutar e repassar isso. Então vamos lá. Eu tirei 3 percepções do capítulo 1. Se você ler, eu gostaria muito que a igreja lesse em casa. Hoje à noite, durante a semana, lesse o capítulo 1 inteiro e anotasse algumas percepções, como eu anotei. Como é que eu fiz essa palavra? Eu li e anotei. Só isso. Algumas percepções. O que eu... Poxa, isso aqui é interessante. Eu estou percebendo isso aqui. E trouxe para nós aqui esse estudo, para a gente entender algumas coisas. E eu tirei 3 percepções muito interessantes do capítulo 1. A primeira percepção que eu tirei foi sobre a incredulidade. Interessante que o primeiro capítulo de um dos livros mais fantásticos da Bíblia, pelo menos para mim, que é o livro de muita ação assim do Espírito Santo, de atividade mesmo espiritual através dos seres humanos aqui, que a gente lê e se inspira e quer viver aquilo, e já começa com incredulidade. Isso é um sinal para a gente, sabe, um alerta, sabe quando fica um alerta assim, aquela luzinha para a gente? Porque, quem sabe, estamos vivendo momentos incríveis com Deus. Mas no meio disso tudo nós podemos ser embarreirados ou podemos ser interceptados pela nossa incredulidade, sem querer. E nós vamos falar um pouco disso aqui. Vamos ler Atos 1:3. Vou pedir para a Lígia me seguir aí, que nós vamos ler uns 20 versículos hoje, vai ser bastante. É um estudo, é uma série de estudos aí que vai transformar a nossa vida. Você acredita nisso também? Não pelo que eu vou falar, mas pelo que está na Bíblia, né, gente? A Bíblia é transformadora. Então, Atos 1:3. Olha só o que saltou nesse versículo. Depois do seu sofrimento de quem? Jesus. Ele se apresentou a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Eu anotei uma versão aqui. Olha aqui o que essa versão fala. Jesus aparece diversas vezes para os apóstolos durante 40 dias para provar que ele estava vivo. Que ali na versão diz, né? Muitas provas. O que Jesus estava fazendo? Trazendo provas indiscutíveis. Por que Jesus tinha que provar para os discípulos que estavam vivos? Porque existia incredulidade. Mano, os discípulos viveram 3 anos e meio de puros milagres, coisas extraordinárias. Eles estavam sobrepondo as leis mais as leis da física, andando sobre águas, pescando, fazendo pescas extraordinárias fora do normal, vendo
pães e peixes sendo multiplicados de uma forma extraordinária. Não é aquele pão de alho assim que sobra no churrasco, que tem 5 pessoas e o pão de alho tem 4 pedaços. Aí dá aquela briga, né? Todo mundo olha, aí 3 pega, aí fica aquele pedacinho da vergonha, né? Que ninguém quer pegar, para não dizer que acabou, né? Acontece isso com a gente, né? Aí fica sempre aquele pedacinho da vergonha. Não, ele pegou poucos pães e pouquíssimos peixes e distribuiu para mais de 15.000 pessoas. Então eles viveram dias de coisas assim que nunca eles viram. Eles talvez tinham alguns flashes de ensinamentos das profecias do Velho Testamento que os pais haviam ensinado, mas eles nunca vivenciaram nada parecido com aquilo. Nada. Durante 3 anos e meio, mais ou menos, eles viram muitas coisas que eu acredito que talvez alguns de nós, se visse só uma já estava bom, né? Vi só uma daquelas. Só na hora lá que o mar estava revolto, vento, tempestade, Jesus dormindo no barco bem sossegado, ele levanta, beleza? E o mar, calminho, aquele solzão aberto e todo mundo assim, quem é esse que até o mar, que até o vento obedece? Meu Deus! Eles viram coisas sensacionais e eles foram tomados pela incredulidade. Jesus teve que ficar 40 dias. Gente, um dia estava bom para eu acreditar. Eu não sou melhor que ninguém não, mas eu acredito que vocês também. Um dia Deus visitar você na tua casa um dia, estava bom ou não estava bom? Ele ficou 40 dias. Mas é que nós somos assim. Nós somos ruinzinho demais. Tem uma música que não é do meio cristão, mas ela tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Ela fala assim, ó, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu e você não vale nada, mas Deus gosta da gente. Deus nos ama. Você acredita nesse amor, amém? A gente não vale nada, gente, mas Ele olhou para mim, para você, com um olhar de amor, e com a misericórdia dele, atraiu a gente para perto dele. Olha onde você está hoje. Você está perto dele. Você acredita nisso ou não? Mas por que na hora da luta a gente fala, Deus está longe, Deus não está me vendo? Não, Deus esqueceu de mim. Olha a incredulidade. Então eu vou trazer algumas provas da incredulidade. Já que Jesus tentou provar a verdade, eu vou provar o problema. Então assim, ó, abre lá Mateus 28, 9 e 10. Quando Jesus se encontra com as Marias. Esse foi um dos encontros que Jesus teve. Ó, de repente Jesus se encontrou e disse, salve. Sabe esse cumprimento dos rappers, né? Salve, mano. Ó, Jesus já trouxe desde o início lá, né? Salve. Jesus também falava, pode crer. Jesus também falava essa gíria. Se você ler lá, pode crer, tu pode crer? Amém, eu creio. Salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe e aos pés e adoraram. 10. Então Jesus disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Ele viu as Marias e falou assim, ó, vai lá, conta para os irmãos, fala para todo mundo para a Galileia que eu vou me encontrar com eles lá. Só que vocês vão ver aqui, ó, abre agora em João 20, 19. É muito problema, gente, que a gente cria por causa da incredulidade. Se não fosse a incredulidade que eu e você carregamos, 100% dos nossos problemas já estavam resolvidos. Olha aqui, ó, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com portas trancadas por medo dos judeus, porque já tinha acontecido a morte de Jesus, então estava assim um clima de perseguição, de ódio em Jerusalém por causa de Jesus, por causa desde a prisão de Jesus, da libertação de Barrabás. Então estava todo mundo os discípulos estavam tudo com medo, tanto que Pedro negou que não conhecia Jesus. Não, eu não conheço. Então estava todo mundo meio assim, eles se esconderam.
por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Próximo, vai passando. Tenho dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Olha só o que o Espírito Santo atua como em nós. Nunca é cobrando os outros. Comece em mim a transformação. Comecem a perdoar e vocês serão perdoados. Que às vezes a gente espera do outro, mas é em nós. Não, se não os perdoarem, não serão perdoados. Tudo orientação. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não vou crer. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: Coloque aqui seu dedo. Olha só, primeira coisa, Jesus mandou as meninas falarem para eles. Todo mundo acreditou, estava todo mundo na casa, mas Tomé tinha ido ali no Giasse comprar um pão Safe Foods. Aí Jesus apareceu, ele foi embora. Quando Tomé chegou, Jesus estava aqui. Não, eu não vou crer, não acredito. Está vendo que às vezes entre nós, um não acredita no outro? Que ruim isso, né, gente? Falta de honra isso. Falta de credibilidade. Dos dois lados, quem sabe a gente não tem credibilidade. Então eu pergunto para você, como está a sua credibilidade dentro de casa? Porque na hora que você tiver alguma palavra de Deus, você falar, as pessoas possam acreditar no que você está falando, porque você tem credibilidade. Porque os discípulos eram cheios de treta, cheios de probleminha. Jesus saía, eles brigavam, ficavam discutindo quem era o melhor, quem era o mais forte, quem tinha mais moral. Olha, é verdade, tá vendo? Os discípulos sempre tinham um problema entre eles, sempre. Então na hora de um falar uma coisa séria, tá vendo como é que é ruim a gente ser uma pessoa sem credibilidade? Na hora de você falar: Ei, eu vi Jesus. Ah, não você, né? Não você. Foi mais ou menos isso. Então, e outra, nós não acreditarmos. Então, gente, às vezes a gente está sentado aí e a gente espera que o pregador entregue uma palavra de Deus. É muito lindo isso, é muito bom isso. E traga e ore por nós e bote a mão na nossa cabeça e fale algo de Deus. É muito lindo. Mas às vezes Deus usa uma pessoa que está do nosso lado para falar algo de Deus. E a gente tem dificuldade para acreditar. Às vezes a gente quer que Deus fale naquele estereótipo de profetão assim, pentecostal. Pá, eis que te digo, né? Não, é bom, é errado? Não é errado. Só que vai ter dia que Deus vai falar mansinho contigo através de um amigo. Um conselho, sabe aquela conversa, tu senta ali no café, uma conversa simples, é Deus falando. E a gente tem essa dificuldade de acreditar, de achar que Deus só fala de um jeito, só fala do jeito que eu quero. Não, se Deus não falar do jeito que eu acho que é Ele falando, eu não vou acreditar. Ei, Deus fala contigo, quando tu abre a janela e olha para o céu, Deus já está falando contigo. Quando tu abre seu olho, quando tu acorda, levanta da cama, Deus já está falando: ei, te dei mais um dia. Quando você senta na mesa para comer e você coloca o garfo na sua boca, Deus está falando: ei, eu te dei mais um sustento para o dia de hoje. É Deus fala através de tudo, através da criação. Olhe mais para o céu, contempla mais, gente. Sabe, uma coisa que faz a gente acreditar mais na criação é contemplar a própria criação. Sabe, olhar, gente, dá atenção para uma borboleta que passar assim, uma coisa linda. Tu acha assim, meu, não pode, cara, não pode. Um átomo explodir não fez isso. Não consigo acreditar. Não pode ter sido um acaso.
Olhe para os pássaros no final do dia, os pássaros indo para as árvores para dormir. De manhã eles já saem, vão passear e vão comer, vão fazer ninho. Esse dia tinha um pardalzinho lá em casa, dentro do muro assim, pegando um gravetinho assim, pegou no bico assim, e subiu e entrou dentro do mato assim. Eu pensei, olha que coisa linda, tá indo fazer um ninhozinho para ele assim. Olha Deus falando com você, eu estou perto de você. Só que quantas vezes que Deus já falou contigo e comigo e a gente está assim, não acredito. Desse jeito eu não acredito. Eu só acredito se Deus me falar de outro jeito. Tomé. Agora abre aqui, ó. João 21, versículo 1. Olha outro momento, Jesus aparece para eles. Lá no Mar da Galileia. Ó, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Olha aqui. A gente tem que entender o que está escrito. Jesus tinha morrido, certo ou errado? Esse vou pescar não é um simples vou pescar. Esse vou pescar, ele está dizendo o quê? Nosso mestre morreu, tudo que a gente acreditava não existe mais, vou voltar para a minha vida antiga. Porque Jesus chamou Pedro para não mais ser pescador de peixes, mas pescador de homens. Só que a decepção pela perda da pessoa, Jesus, do homem, do profeta, que ele morreu, e já era domingo, e nada tinha acontecido, nada, né? Tem tanta coisa acontecendo na sua volta e você não percebe. Tem tanta coisa, os céus, o reino de Deus está se movendo pela sua vida e você e eu não percebemos. Jesus tinha morrido ali na sexta-feira, sido sepultado. No fim do dia eles param no pôr do sol e não fazem mais nada, então passaram a noite de sexta, o dia inteiro de sábado chorando muito e desesperados. Nada aconteceu, chegou o domingo, quer saber? Quer saber? Deus está demorando. Ó. Quer saber? Deus não falou comigo mesmo, então vou enfiar o pé na jaca. Quer saber? Deus não vai mudar minha vida, então vou me acabar na bola de fogo mesmo. Por causa de um dia. Por causa de um dia. Quem sabe eu e você estamos a um dia da bênção. Quem sabe eu e você estamos a poucas horas da mudança da nossa vida. Estamos a poucos metros da nossa caminhada com Deus, de chegarmos num novo nível, mas por não termos paciência e sermos tomados pela incredulidade. Deus não está mais comigo não. Olha como eu estou sofrendo. Eu vou abandonar, quer saber? Um dia. Eles viveram 3 anos e alguns meses com Jesus e foram capazes de abandonar tudo por causa de um dia. Olha para o passado, para tudo que Deus já fez na sua vida. Tu vai abandonar Deus por causa de um dia de sofrimento, de um mês, de um ano? Olha quantos anos Deus tem te acompanhado, te abençoado, cuidado de você, protegido a sua vida, a sua família, os seus. E por causa de um momento, a gente vai jogar tudo pro alto. Pedro fez. Ele falou, vou pescar. Sabe qual é pior ainda? Vou pescar. Pedro falou. E eles disseram, nós também. Olha que triste. Como nós podemos influenciar. Quando você decide parar, não é só você parando, as pessoas que estão em sua volta também vão abandonar. Eu e você temos influência nas nossas atitudes. Quem sabe a tua casa ainda está de pé em meio a um caos, porque você é o único que está segurando ainda as colunas espirituais na sua casa. Mas o dia que você falar, quer saber, não quero mais, a sua família inteira desmorona. Olha aqui. Eles não tiveram força de falar assim, não Pedro, não volta não, vamos esperar mais um pouco. Jesus disse que ia voltar, Ele avisou para a gente, Ele já falou com Maria, Ele já falou com a gente. Eles poderiam ter feito isso, mas não sabe o quê? Quer saber? Já que o Frank abandonou, eu também vou abandonar.
Já que o Alex não quer mais também nada do alho, eu também não quero mais nada. Já que ele não quer, tem gente que é assim. Então, eu costumo falar que tem 2 tipos de pessoas. Tem o carregado e o carregador. Tem gente que já nasceu carregador. É aquela pessoa que assume posições, assume problemas, carrega pessoas e anda e leva pessoas a lugares. É a pessoa que resolve problemas. E tem um carregado, que sempre espera alguém para decidir, sempre espera alguém mudar. Se alguém fazer comida, ele come. Se ninguém fizer, ele fica sem comer. Tem sempre isso. Um carregador dificilmente vira um carregado. Mas o carregado pode virar um carregador. Então talvez se eu e você estamos vivendo uma vida de carregado pelo quê? Carregado pela igreja, carregado pelos líderes, carregado pelos outros. Só está vivendo porque tem 2 pessoas te levando na maca. Só está caminhando com Jesus porque tem pessoas te carregando numa maca. Mas em nome de Jesus, hoje você pode mudar a posição de não ser mais carregado por ninguém, mas pelo contrário, ajudar a carregar outros. E sair dessa vida de carregar. Eu não sei se eu vou conseguir falar o capítulo todo hoje, mas vamos. Tá, vamos lá. Continua lá, Lígia. Vamos com você. Eles foram e encontraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha que outro detalhe importante. Depois que Jesus te pegou, meu filho, eu e você não presta para mais nada. Não adianta voltar. Se tu voltar para a tua vida antiga, tu vai ficar assim, coisa estranha, eu não consigo mais errar direito. Porque Deus já mudou você. Você não presta mais para aquela vida. Não combina mais. Não combina mais. A pessoa que foi liberta por vícios hoje pode pegar até uma carteira de cigarro, a pessoa não faz mais sentido. E era uma coisa que não saía de dentro do teu bolso. Tá vendo como é que a gente muda? Porque não pegaram nada, volta lá. Não pegaram nada. Eles eram profissionais da pesca. Eles sabiam pescar. Mas sabe por que eles não pegaram? Porque Jesus tinha mudado eles. E a gente não entende. A gente às vezes quer fazer o que a vida antiga, quer abandonar a vida nova que Jesus nos deu. Aí por isso que dá tudo errado. Por isso que, meu Deus, é um passo para frente e 10 para trás. Amém? É isso aí. Eu creio nisso. Está amarrado ou não? Vamos lá, continua. Ao amanhecer, gente, eles ficaram a noite inteira tentando. Olha o que a incredulidade faz comigo e com você. A gente se bate todo, a gente se estoura todo. A gente fica cansado. Quem aqui já passou por um momento assim, está se batendo com Jesus assim? Meu Jesus, eu já passei por alguns. De fazer os meus próprios planos e ficar patinando. Cara, e esse momento cansa. Cara, isso dá uma canseira na gente que tu não tem noção. Olha lá. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha outro detalhe. Quando a gente está nesse momento, Jesus até vem, só que a gente está tão cansado e tão teimosinho que a gente nem reconhece a presença de Jesus. Vem aquele amigo do lado falar alguma coisa, igual os discípulos indo para Emaús, está no mesmo contexto. Indo embora, 11 quilômetros a pé, Jesus andando com eles. Eles não reconhecem, nem a voz. Gente, pelo amor de Deus, eu não reconheci a voz de Deus. Eu andei com o homem 3 anos e meio. O homem veio aqui falando comigo e eu não reconheci nem a voz. É porque a incredulidade nos faz ficar cego, surdo, e a gente faz tudo errado. É isso que faz com a gente. Vamos lá. E eles não reconheceram Jesus. E ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Ele lá da praia olhando, certo, rindo, né? Não, esses caras não sabem, são muito ruinzinhos, né? Eu vou fazer uma pergunta para eles. Ei, vocês têm um negócio para comer aí? E eles responderam não. Cara, os caras estavam virados à noite, trabalhando com fome. Mas Jesus estava falando sobre a alma deles. Que a minha alma e a sua alma longe de Deus não consegue se alimentar de nada, gente.
Por isso que a ansiedade estoura dentro da gente e vem depressão e vem um monte de problema, porque a minha alma e a sua alma só se alimenta de coisas eternas, coisas de Deus, e a gente fica se alimentando de um monte de coisa. Aí a gente não tem mais nada para fazer, aí série de Netflix, aí vai, faz, sai para outras coisas, nada a ver com outros amigos, faz um monte de coisa, fica alimentando a carne e a alma gritando dentro de nós. Aí ele perguntou: ei, vocês têm algo para comer? Não, ó. Olha que Jesus é top, né? E ele disse: joga a rede do outro lado aí, vai. E você... Aí você fala assim: eu tenho 10 anos de pesca, né? Que eu já fiz tudo que era para fazer, né? Você não vem para mim falar o que eu tenho que fazer. Sabe por quê? Quando a gente está longe de Jesus, nem o básico a gente sabe fazer mais. A gente fica tudo, como fala lá no Nordeste, a gente fica todo troncho. Fica tudo errado. Olha aqui. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede de tanta quantidade de peixe. Ei, Jesus quer trazer chaves simples para a minha vida e para a sua vida. Coisas básicas que nós precisamos voltar a fazer. Sabe o que é? Ouvir a voz de Deus e obedecer. Às vezes a gente está acostumado a fazer coisas tão difíceis que às vezes só ouvir e obedecer é tão fácil que a gente parou de fazer. A gente está tão acostumado a vir, eu toco, eu canto, eu ministro, eu faço, está tranquilo, é muito difícil. Às vezes Deus está falando assim: faz assim. E a gente, não, é muito mais difícil o que eu estou fazendo. É igual o Naamã, né? Poderia ter me pedido tantas coisas difíceis para dar um mergulho nesse rio feio aqui, danado. Aí o cara: ei, se pedisse uma coisa mais difícil, tu faria, agora vai lá e mergulha. Deus está falando assim: ei, para de se bater, só me ouve. Ouve o que eu estou falando para você, ouve e obedece. Olha lá. Os discípulos a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, que era João tinha uma autoestima top, né? Ele fala dele assim: o discípulo que Jesus amava, tipo, era eu era amado por Jesus. Ao qual o nosso problema, a gente Jesus não me ama, eu sou errado, eu sou sujo, eu sou pecador. É lógico que tu é sujo, tu é errado, tu é pecador, mas Ele te ama. Existem duas verdades: nós somos sujos, nós somos pecador, mas Ele nos ama. Aí ele falou: ei, Pedro, é Jesus. Na hora, ele vestiu a capa e se jogou ao mar. E foi nadando até Jesus e se abraçou. Quando chegou lá, sabe o que Jesus tinha? Churrasquinho. Ele botou uma brasa, tava churrasquinho de peixe. Ei, Pedro, senta aí, vamos comer. Então Jesus tem o que dá para nós se a gente chegar para perto dele. Ele tem o que nós não temos. Ele tem o que a gente está se batendo para ter. Quem sabe você está buscando ser amado por alguém, por pessoas. As pessoas não têm o amor que o teu coração está desejando ter, mas Deus tem um amor eterno para te dar. E nele a gente supre as nossas carências emocionais. Aí quando aparece alguém, a gente já está tão de boa que a gente nem se estressa. Vamos lá. Então aqui nós temos uma dificuldade em crer no sobrenatural de Deus. Está vendo tantas coisas que Jesus fez e eles tiveram dificuldade para crer? Tantos momentos sobrenaturais que Deus proporcionou para os discípulos e eles tiveram esse tempo todinho. Os discípulos viram Jesus ressurreto e não conseguiam acreditar. E olha o que Jesus falou. Vou ler lá em Marcos 16. Abre lá, Marcos 16, 12. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores enquanto iam a Jerusalém para o campo. Eram 2 que também tinham ido embora, tinham vazado, voltando para a sua vida normal, lá para o campo. Uns foram pescar, outros foram para Emaús, esses 2 foram para o campo, eram provavelmente lavradores. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Olha ali. Olha que dificuldade. Passa lá. Mais tarde Jesus apareceu às 11, enquanto eles comiam. Aí sabe o que Jesus fez? Ele pensou assim: eu vou esperar todo mundo ficar junto, que eu vou aparecer para todo mundo de uma vez só, porque eu estou aparecendo para grupos e eles estão, um não acredita no outro. Olha o que Jesus está trazendo para a gente aqui. A unidade também atrai a presença de Deus.
Jesus esperou para que todos estivessem reunidos, para de uma vez por todas Jesus viesse e acabou com esse negócio de não acreditar. Porque um via no campo, vinha falar, ninguém acreditava. O outro viu lá na cova, também ninguém acreditou. O outro foi na casa, aí o outro estava fora, também não acreditou. Estava difícil, né? O povo difícil para acreditar em Jesus. Aí ele esperou. Os 11 estavam comendo. E ele censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. Olha aqui a versão que eu anotei aqui, ó. Jesus apareceu e os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que tinham visto. Lembra que eu falei que Jesus apareceu para uns, aí eles iam contar, ninguém acreditava. Aí ele pegou, juntou os 11 e falou assim, ó, seguinte, vamos parar com esse negócio de incredulidade. A incredulidade de vocês é obstinada. Sabe o que significa essa palavra obstinada? É uma incredulidade que não se deixa convencer, inflexível, irredutível e persistente. Olha quem nós somos. A nossa incredulidade, ela é persistente. A gente sai de um culto abençoado. A gente sai de um lugar onde pessoas nos abraçam, nos dão palavras de conhecimento, recebemos a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, louvamos a Ele, sentimos a sua presença, voltamos para casa com o mesmo pensamento de antes de ter vindo. Olha que triste. A gente vem triste, vem cheio de problema. Entra aqui, Deus fala com a gente, meu, maravilhoso. Parece que na porta tem um sensor para tirar a tua credibilidade, tu entra na rua já voltando a descrer em tudo. Quando que eu e você entraremos numa maturidade espiritual para parar de ser tomado pela incredulidade? É para isso que Deus está nos chamando. Capítulo 1 do livro de Atos é sobre incredulidade. E isso está na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Vocês e eu, nós vamos se juntar para acabar com esse negócio. Nós precisamos parar de ser descrentes. Porque a fé, gente, a fé, o crer é a porta do reino de Deus. Jesus falou, aquele que não crê está condenado. Condenado aqui é tudo. A tudo. A não desfrutar das coisas de Deus. Condenado a não ser salvo, condenado a não receber bênção, condenado a não receber cura, condenado a tudo, porque se eu não crer, não tem como desfrutar do reino de Deus. Por isso que às vezes nós estamos tantos anos na igreja, mas não desfrutamos de nada dos céus, porque somos apenas frequentadores de uma instituição religiosa, e não estamos aqui colocando toda a nossa fé em prática. Vocês vão ver sempre eu falando sobre isso. Não adianta eu fazer parte de uma instituição e não crer no Salvador. Porque senão eu vou passar anos na instituição e ainda vou culpar a instituição de que não acontece nada de Deus aqui. Sair daquela igreja, por quê? Não acontece nada de Deus naquele lugar. Será? Será que é que não acontece nada lá? Ou eu que não creio bastante para perceber o que acontece? Para ver os sinais e acreditar. A palavra diz que sem fé é impossível acreditar em Deus, porque precisamos acreditar que Ele existe e que Ele recompensa os que buscam. Então não tem como. Que recompensa eu vou ter se eu não creio? Então essa foi a briga de Jesus com os discípulos, porque Jesus estava preparando eles para dissipar o evangelho por toda a terra. E como que eu e você vamos trabalhar no reino de Deus se nós não cremos no centro dele? Vamos para a segunda percepção. Ainda tem mais coisa, mas não vai dar para falar hoje. Segunda percepção desse capítulo, a ignorância. A nossa ignorância. Olha aqui. Bota lá Atos 1 e 6. Atos 1 e 6 vai revelar um lado nosso aqui que é muito real. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? O que estava acontecendo aqui?
Isso aqui era nesse período de 40 dias que Jesus estava aparecendo para os discípulos. E numa dessas aparições, que ele estava falando sobre o reino, se você ler lá o versículo 5, vai dizer assim, ó, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E Jesus estava falando de um novo reino. Só que desde que Jesus veio e ele se estabeleceu, né, e trazendo os discípulos na influência do Evangelho, ele trazia essa palavra de libertação. Eu sou o libertador do povo de Israel. Lembra que ele sempre falou isso? Eu vim para libertar e tal. Só que o ser humano, nós temos uma tendência de ser partidaristas. A gente sempre tem uma tendência política. Então a gente acha que muitas vezes da atuação de Deus vai ser sempre na área humana aqui. Mas Jesus estava falando para eles assim, ó, sabe por quê? Os discípulos estavam achando que Jesus tinha ressuscitado para tirar o povo de Israel das mãos dos romanos. Por isso que ele perguntou, o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O que é esse restaurar o reino de Israel? É agora. Aí eles pensaram assim, meu Deus, é agora, Jesus, que o Senhor vai lá, vai destruir o reino dos romanos e Israel vai ser livre? Era essa a pergunta dos discípulos. Aí Jesus olhou para eles e disse, peraí, nós estamos esse tempo todinho junto. Eu morri naquela cruz, ressuscitei, estou aqui aparecendo para vocês. E vocês ainda acham que eu vim para resolver coisinha pequena, humana para vocês? Eu não vim para libertar vocês do reino romano. Eu vim para libertar vocês da condenação do pecado eterno. A libertação que Jesus veio trazer não foi trazer uma calmaria para a vida dos judeus, que era isso que eles estavam buscando. Aonde isso influencia na minha vida? Quantos de nós estamos buscando a Deus para termos uma vida boa? Quantos de nós estamos atrás de uma igreja, atrás de campanha de igreja, atrás de não sei o que de igreja, porque a gente quer uma promoção no trabalho, quer um trabalho melhor, quer uma casa nova, quer um carro novo, quer uma cura? Quantos de nós buscamos a Deus para Ele resolver coisinha aqui? Ele não veio para fazer aqui, Ele veio para fazer aqui, ó. Ele veio para me levar, Ele veio, morreu para que eu fosse justificado, não ter mais culpa sobre a condenação eterna. Então essa conversa a gente tem que ter com Deus, para a gente parar de gastar energia. Falei com a Paty hoje, Paty, às vezes a gente trabalha demais e cuida pouco das pessoas. A gente tem que cuidar com isso. Porque às vezes a gente está trabalhando na igreja, mas qual o efeito de estar cuidando, está trazendo mais pessoas? O efeito do meu serviço está abrindo espaço para novas pessoas? Ou eu só estou trabalhando cegamente e sem que nada aconteça? Porque isso pode se tornar uma religiosidade. A religiosidade traz para mim uma falsa sensação de que eu mereço agora o céu porque eu estou trabalhando muito. Ó Deus, se eu morrer hoje, olha, se eu tenho que me botar num lugar top aí, porque olha o que eu faço aqui na igreja. Meu Deus, o meu terreno vai ser muito grande de esquina lá no céu, porque o que eu me entrego aqui na terra, meu Jesus, era o que os discípulos pensavam. É agora, Jesus, que a gente vai ficar livre dos romanos. Ei, quem é romano? Eu sei quem é o diabo que estava acusando vocês. Agora ele não tem mais poder sobre a sua vida. Romano? Nem sei quem é romano. É isso que a gente tem que pensar. Essa ignorância tem que sair da nossa vida. Olha a ignorância tomando conta da vida de homens que viveram com Jesus, estavam atrás de uma vida boa aqui na terra. Deus não veio só para trazer uma vida boa. Logicamente, eu não estou falando que a gente tem que viver uma vida miserável, uma vida cheia de problema, uma vida com coisa ruim. Não. Deus veio para nos trazer uma vida e vida com abundância, para a gente provar do melhor dessa terra. Mas a gente não tem que se apegar aqui, porque isso aqui vai ficar tudo para trás. Tem uma casa nova para a gente morar lá no céu, que não teve esforço nenhum meu e nem seu. E a gente fica assim apegado a todos os projetos terrenos, e a gente não sabe nem se vão viver amanhã. Eu não sei nem se tudo o que eu estou economizando na vida, deixando de fazer tantos lazeres, que eu estou guardando uma grana para eu comprar a lua.
Aí o dia que eu junto o dinheiro da lua, na hora que eu vou pagar a lua, eu morro. Aí foi. Perdi a oportunidade de pisar na lua. Porque a minha vida, a sua vida está na mão de Deus. E o que estivermos aqui não é só pra gente. Nós não somos retentores de bênção. Nós não somos um pote de bênção. Nós somos um canal de bênção. Então quando eu e você somos abençoados, não é só pra gente. Não é só pra gente ficar rico e cheiroso. Não é pra eu ficar bem de vida, mas os próximos, a obra de Deus, os pobres, não vai ter mais pobre perto de mim, porque eu sou um canal de bênção. Não vai ter mais ninguém passando perrengue perto de mim, porque a bênção está na minha vida, e da minha vida vai refletir na vida de quem estiver perto de mim. Bênção não é no singular. Você vê no hebraico, bênção é uma palavra no plural. E bênção não é uma coisa para mim, a bênção é para a humanidade, é através de alguém. Está entendendo? Amém? Ô Senhor, tem que correr. Não vai dar. Vamos lá, Leandro, sobe comigo em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Esse aqui é uma série para um ano inteiro, gente. Tá vendo como é que num capítulo só a gente extrai tantas coisas? Isso que a gente não chegou nem no chamado. É a terceira percepção. Que eu vou ler aqui, ó, Atos 1:8. Jesus avisa os discípulos que o Espírito Santo desceria e que eles receberiam poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Existe nesse capítulo um senso de chamado para nós. Jesus veio não somente para me abençoar e me tornar um crentinho fofo. Jesus veio para me abençoar, me salvar e para que eu seja enviado por Ele. E que eu leve isso a alguém. Então, existe estágios do nosso chamado. Ele falou muito bem claro. Jerusalém numa ordem. Ó, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O que é Jerusalém? Jesus veio para mudar e salvar os judeus. Então você vai ser enviado para arrumar a sua casa, o seu eu. Jerusalém fala de mim, fala do meu caráter, fala das minhas falhas. Quando começa em Jerusalém, porque tem que começar em mim a transformação. Não adianta eu querer salvar o mundo, não adianta eu querer salvar Blumenau, se eu estou todo cheio de pendência. E a questão não é estar com pendência, a questão é não se interessar em resolver, porque pendência todo mundo vai ter. Mas existe uma diferença entre você estar lutando contra isso, buscando a Deus para que essas pendências sejam resolvidas, e você atue no reino de Deus, e tem aquele que está fazendo a obra, mas não está nem aí, está todo errado lá fora, está cheio de complicação, mas não se importa com isso. Deus não te chamou para não se importar, Deus chamou para te transformar. Então a primeira obra que vai acontecer na minha vida e na sua vida é dentro de nós, é em Jerusalém, é nós judeus, dentro de casa. Dentro de casa, quem eu sou dentro de casa? Quem eu sou longe dos meus amigos? Quem eu sou sozinho? O que eu sou capaz de fazer quando ninguém que me conhece está me vendo? É sobre isso, sobre o seu e o meu secreto. Estamos numa luta aqui, ó. Quem sabe o mistério que eu vou falar aqui agora, sabe, estamos numa luta aqui para resolver o secreto dessa igreja. Os lugares secretos. É ou não é, Frank? É ou não é ideia? Estamos numa luta para resolver o secreto dessa igreja. Tem um monte de lugar secreto que precisa ser resolvido. Porque o templo é top, é bonito, tá todo mundo vendo. E essa linha do cantinho, como é que tá? Como é que tá os lugares onde os visitantes não sabem? Sabe que nós podemos levar qualquer visitante, levar o prefeito da cidade. Nossa, que igreja linda, faz um projeto lindo, social. Vamos conhecer a igreja, vamos. Mas vai ter lugar que a gente não pode levar. Por quê? Porque o secreto não está resolvido. E como é que está o meu coração? Será que eu posso abrir as portas do meu coração para qualquer pessoa, para Deus, e Ele ver o meu secreto e limpar? Mas Deus vem e limpa o nosso secreto. Ele está interessado em limpar, tirar essas salinhas que guardam coisas, que é aquela coisa que a gente joga assim, não guarda, que não tem nem lugar para guardar, é meio assim. Deus, Ele quer entrar no meu coração e no seu coração e organizar essa bagunça que nós criamos, de sentimentos, de atitudes,
de memórias, de rancores, de mágoas, que a gente vai entulhando lá naqueles cantinhos, e nem a gente vê, a gente não passa por aquela sala, a gente não se incomoda. Mas Deus quer entrar e penetrar dentro da nossa alma, tirando tudo aquilo que nos atrapalha, porque Ele quer nos preparar para um envio. E não dá para ir para o envio com essas pendências. Como é que eu resolvo essas pendências? Eu não tenho poder, Carioca, tem muito problema sério. Eu não estou falando para você resolver, eu estou falando para você entregar na mão de Deus. Seja sincero. Chega em casa hoje e abre do coração. Ó, Deus, está assim, ó, essa sala aqui, ó. Vou abrir essa salinha para o senhor ver. Ó, tem isso na prateleira, tem isso aqui num canto. Outro estágio, a Judéia. Quem é a Judéia? É o segundo estágio. É a nossa intimidade das pessoas que estão mais perto. Deus não quer que você seja uma bênção na igreja e um filho de Satanás dentro de casa. Deus não quer que a gente seja uma bênção na igreja e um desviado no trabalho. E uma pessoa que parece que não conhece Jesus na rua. Deus quer que nós sejamos bênção dentro de nós e agora para as pessoas próximas. Triste é de uma pessoa que atua no reino de Deus, mas se você perguntar para os filhos, ou para a esposa, ou para o esposo, quem é ele de verdade? E a pessoa não pode contar todos os detalhes. Triste é, porque ela não está deixando Deus agir em todas as camadas. E talvez a nossa vida não desponta, não avança, não sobe de nível, porque nós não estamos alicerçando os níveis corretamente. Quem é da construção civil vai saber. Não tem como você querer construir um prédio sem que você prepare um alicerce. E o alicerce ninguém vê. Ninguém vê. Mas se não tiver, você não constrói nada em cima. E se você fizer sem fazer o alicerce, você pode até construir, mas logo vai cair. E quando cai, machuca um monte de gente, mata um monte de gente, traz muito prejuízo. Por quê? Não preparou as camadas. E a Judéia é a nossa casa, os nossos amigos íntimos. Quem nós somos na frente da nossa intimidade. Quem nós somos na frente dos nossos pais, nossa esposa, dos nossos filhos. Deus quer preparar a gente para a gente ser uma igreja dentro de casa também. Para que lá também tenha busca, lá também tenha cultos, lá também tenha louvor. Para a gente não ser uma coisa lá e uma coisa aqui. Deus quer que nós sejamos uma coisa só. Estão entendendo, amém? Última camada. Última não, próxima camada. Aqui, ó. Essa camada da Judéia é muito importante, eu anotei aqui, ó. Nós temos que ser bênção. Olha o que Gálatas fala. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente para os da família da fé. Quando Paulo está falando esse termo família, ele usa um termo do grego que ele fala tus oikeus, que é exatamente os de casa. Se for para fazer o bem, comece fazendo dentro de casa. Sabe por quê? Às vezes a gente é tão querido para os amigos, mas dentro de casa é uma lixa grossa, ignorante. Não tem paciência. Tem paciência com as crianças. Eu vou lá nas crianças. Ai, que fofinho. E o filho só xinga, só reclama, só grita. Deus não quer que a gente seja essas duas caras. Deus quer que a gente seja, ó, esse termo aqui, ó. Os da família da fé, os de casa, o seu filho, o meu filho, os nossos irmãos, os nossos parentes, tem que falar assim, ó, cara, eu admiro aquele, ela é uma bênção, ela é uma bênção dentro de casa, ela é uma bênção na escola. Tem que ter isso, gente. Não dá pra gente servir a Deus e não ter isso. Jesus estava falando disso, estava filtrando. Olha que em Timóteo diz, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os próprios da família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Temos que ser bênção em casa. Se você tem alguma coisa para resolver em casa, resolve hoje. Liga para quem tu deu problema aí para seu pai, talvez tantos anos sem falar direito do seu pai, tantos meses sem falar com seu irmão. Pede uma desculpa aí rapidinho e resolve. Deus vai honrar a tua atitude.
Se você tem algum amigo que tem uma barbearia, corte cabelo lá com ele, abençoa a vida dele. Se tem um amigo que tem um café, toma café na cafeteria do teu amigo. Sabe, a gente tem uma mania às vezes de curtir foto de famoso que eu nunca vou ver na minha vida. Aí um amigo meu posta uma foto de alguma coisa, não vou curtir isso aí, não vou impulsionar. A gente tem o dever de impulsionar as pessoas que estão próximas de nós. Samaria, agora chegamos na igreja. Para a gente ser enviado para Samaria, essas camadas têm que estar resolvidas. E Deus quer enviar a gente aqui para ser uma bênção aqui. Só que tem muita gente que está aqui, é uma bênção em casa, é uma bênção dentro, mas ele está aqui, mas ele está olhando na missão lá da Europa, da África, de qualquer outro lugar, e não faz nada aqui. Tipo, não, mas aqui é igreja local, não, meu chamado é para fora. Mas se eu não tiver uma história aqui, eu não consigo ser enviado. Eu tenho que ter uma história, um legado na minha igreja local. Eu tenho que ser servo. Tem muita gente que quer ser pregador, viajar, mas não quer servir igreja nenhuma. Tem muita gente que quer ser cantor, quer fazer agenda, botar lá, agendas abertas. Mas vai ver, a agenda dele não tem nenhuma igreja que ele serve como voluntário. Ele só está atrás de oferta. Quando que eu vou ser bênção fora e não vou ser bênção dentro da minha própria igreja, dentro da minha casa, servir os meus irmãos? Não, tem que me sustentar. Ei, quem te sustenta? É Deus ou o teu chamado? É Deus ou a tua habilidade? Eu tenho certeza que muita gente está atrás de agendas abertas. Se separar um final de semana do mês para servir voluntariamente na sua igreja local, Deus vai te honrar e muito. Porque Deus quer que a gente sirva os nossos irmãos de coração, não atrás de interesses próprios. E os confins da terra, quando estamos, vamos ficar de pé, quando estamos resolvidos em todos esses aspectos, aí estamos preparados para serem enviados pelo mundo. Aí é por isso que você vê gente decolando no mundo inteiro, porque está preparado, está pronto, resolvido. Se você pergunta sobre ele na cidade onde ele passou, é tudo bênção, é tudo bons testemunhos. Mas ele era uma tranqueira antes, mas eu vi Deus transformar a vida dele, ele mudou. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser o top do início da vida, não. Nós tivemos uma história tenebrosa, mas nós temos uma história de transformação. Você acredita nisso, amém? Jesus disse, vão ao mundo inteiro, ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Nós já temos essa palavra, não precisa esperar. Mas como que nós vamos salvar o mundo e perder a própria vida? Como que a gente vai ficar, eu vou fazer coisa, mas eu não faço aqui. Essa igreja precisa de cada um de nós. Não adianta a gente ficar sonhando com longe e o perto não está resolvido. Mas em nome de Jesus nós vamos ter um índice de 100% de pessoas que servem totalmente o reino de Deus na igreja local. Pessoas que estão prontas a servir em todos os aspectos. Você crê nessa palavra, amém? Vamos louvar a Deus em nome de Jesus.